Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o TecCast, o podcast da Techers, uma empresa de recrutamento de soluções para recursos humanos, tecnologia e para pessoas com deficiência que desejam trabalhar no mercado corporativo. Sou um homem branco, cis, hétero, estou sem a minha tradicional blusa, camisa azul, né? Estou usando uma polo mais simplesinha preta, tenho um cabelinho curto, uma barbazinha bem feita, um óculos de grau preto, uma tatuagem grande no braço direito. Tô de calça jeans, tô sentado num bom e velho estúdio de podcast. Para você que nunca viu, não tem a menor ideia, uma grande sala preta com vários acolchoados, numa mesa de madeira. Na minha esquerda tem uma televisão, umas 60 polegadas, com o nosso logo laranja. Na minha frente, vou passar a bola para minha sócia Mariana Pereira, e depois ela vai passar para nossa ilustre convidada. Muita coisa interessante pra gente conversar sobre surf, ondas e emoções e um monte de coisa bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo e ouvindo a gente. Super prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou Mari Pereira, eu sou uma mulher branca, cis, hétero, tô com meus cabelos soltos, loiro, toda de preto como sempre, a cor que eu mais gosto. Tô aqui na frente do Edu e ao lado da nossa convidada especial, Elisa. Super prazer tê-la aqui com a gente nesse dia tão especial. Obrigada, Edu e Mariana. Eu sou uma mulher amarela. Será que é essa cor? Bom, não sei se é exatamente amarelo, mas tudo bem, é o que dizem, né? Mas cis, hétero, tô vestindo uma roupa preta, mas eu acho que mais importante do que tudo isso, eu sou um ser humano que tá aqui para aprender. Olha, não sei se você vai conseguir aprender muita coisa com a gente hoje não, mas que você tem umas coisas da hora pra ensinar pra gente, tem. Isso tem. Vamos lá. Elisa, tentar. como é que foi o teu começo de carreira? Eu sei que é bióloga, com a tua primeira formação, finalzinho dos anos 80. Por que biologia? Então, eu decidi fazer ciências biológicas ao invés de medicina, como toda a família acreditava, né? Família de japonês, você já sabe como é que é, né? Mas é porque eu queria ser professora. Eu tive tão bons professores, principalmente no ensino médio, eu fiz uma escola técnica, fiz escola técnica federal. Eu tive tão bons professores, tão humanos, que eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero ser uma professora. E eu me lembro até hoje que quando eu cheguei, né, da inscrição no cursinho, eu mostrei para minha mãe só naquela hora, olha mãe, estou fazendo ciências biológicas. Ela, meu Deus, você vai morrer de fome. Não, ainda dá tempo de ver algum outro vestibular de medicina. Eu falei, não, eu não vou fazer medicina. Né? Não é isso que me move. Né? Eu acho que move muitas pessoas, é uma profissão super importante, mas não é para mim. E aí fiz ciências biológicas. Já no último ano que eu estava cursando, eu fiz ciências biológicas na USP, um grande cursinho, né? O objetivo, estava buscando professores. Aí eu falei, vou tentar, né? E apesar de ser japa, eu sempre fui muito de falar, né? E eu só sei que eu lembro que o RH entrou em contato comigo, me chamaram para ir lá conversar. Eu falei assim, olha, o coordenador escolheu você, porque na aula teste você foi muito bem. E apesar de você não ter experiência nenhuma e ainda estar fazendo a faculdade, ele resolveu te dar uma chance. Então você vai começar aqui substituindo professores, tal, daqui a pouco você já está com as suas aulas. E foi isso que aconteceu, daí dei aula em cursinho Durante e quanto tempo? colégio. Foram 11 anos da minha vida nesse pique de colégio e cursinho, né? Dizem assim que se você consegue dar aula em cursinho, você dá aula em qualquer lugar. Coisa. Sim. E isso eu acho que é verdade. Anos mais tarde eu cheguei a dar uma aula na Harvard, inclusive, num laboratório que a gente colabora, lá da doutora Sara Lazar. Ela estava com os pós-doutorandos dela, pediu para eu dar uma aula lá. E tudo bem, fomos embora, né? Eu acho que essa experiência de tablado que a gente fala, né, é uma coisa que a gente pode usar em diversos ambientes. Numa reunião de trabalho, tornar o ambiente melhor numa festa, né? Animação de festas também, olha, tô aí. Que unidade que você deu ali, a Tamandaré? A gente, enquanto professor de cursinho, roda o planeta, assim, né? Literalmente, assim, desde todas as unidades de São Paulo eu conhecia, mas a gente cheguei a dar aula também no interior, em São José dos Campos, por exemplo, enfim. E foi muito legal, né? Lá no Objetivo, o pessoal, cada um tem o seu nome, né? De Sim. horário, então era Harumi, né? Que era o meu segundo nome. E eu amei aquela experiência, mas chegou um momento em que aquilo começou a ficar muito exaustivo, né?
E eu resolvi fazer uma transição de carreira, olha que nome bonito, né? Que hoje em dia tem para mudar de emprego. É isso. Encher o saco, é isso. E aí eu resolvi fazer mestrado e doutorado, né? Um pouco antes desses 11 anos já tinha feito mestrado, aí eu fiz o doutorado. Quando eu terminei o doutorado, eu falei, não, vou agora buscar um trabalho em dar aulas em universidade. E aí eu comecei a dar aula em universidades privadas, mas aí eu já estava na Unifesp orientando alunos, né? Meu orientador foi o professor José Roberto Leite, lá do Departamento de Psicobiologia. E daí eu fui criando também vamos dizer, um portfólio de pesquisa, né? Porque não dá para você entrar no mundo da pesquisa se você não tem publicações já, vamos dizer assim, internacionais, consolidadas e tal. E aí, alguns anos mais tarde, eu acabei entrando como pesquisadora e docente no Einstein. E aí você é mestrada ou doutora em psicobiologia? Eu tenho tanto o mestrado quanto o doutorado pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp. E o que é psicobiologia? É uma boa pergunta, né? Psicobiologia foi o que eu acabei escolhendo porque quando eu fiz a graduação em biologia, eu vi que eu gostava muito da parte de sistema nervoso, em especial de cérebro. E a psicobiologia são as bases, o estudo das bases biológicas do comportamento. Né? Então, ele vai investigar o que acontece no seu cérebro, com seus hormônios, enfim, que vão te levar a um dado comportamento. Então, aquela história de neurotransmissor, né? Serotonina, enfim, noradrenalina, o que acontece na área do cérebro tal, para que você fique mais atento ou menos atento, que tem adição em drogas ou não tenha, né? Então, eu acabei indo para a psicobiologia, que basicamente agregava aquilo que eu gostaria de conhecer mais. Tá. E hoje, por um acaso também, né, eu faço uma graduação em psicologia. Eu acho que assim... Que é para entender a estrutura biológica. Eu acho que eu tenho muita curiosidade em outras teorias psicológicas não tão biológicas também. Então, está sendo uma experiência bem legal. Quais são essas linhas que não são tão biológicas, que te chamam mais atenção? Eu acho que tem algumas linhas mais humanistas, mas também tem a história do Jung, né? Enfim, que eu tenho muita curiosidade em conhecer um pouco mais. Que eu acho que são os dois grandes extremos, né? Ou você vai para a parte estrutural biológica, ou você vai para uma outra parte que eu nem sei o nome, que a gente sempre atribui ao Jung, Freud, Lacan. Psicanálise. Para conhecer, né, na verdade, o Jung não é exatamente psicanálise, né, análise junguiana, mas, assim, são coisas que eu gostaria de conhecer um pouco mais, apesar de que, se em algum momento eu decidir clinicar, eu creio que a minha área vai ser a terapia cognitivo-comportamental, porque exatamente associa os conhecimentos de ciência com os conhecimentos da mente humana, né? E vamos dizer assim, a abordagem psicológica que tem mais respaldos de ciência. Então, eu, enquanto cientista, é aquela abordagem psicológica que eu mais confio, assim. Mas não dá para desconsiderar o mente, corpo e alma do Jung, né, Elisa? Eu gostaria de entender mais, conhecer mais, né? Eu acho que eu ainda não tenho conhecimento suficiente sobre isso, mas são coisas que sempre me trouxeram curiosidade. A questão dos sonhos, enfim. Ele foge muitas vezes do trivial, ele vai para algo mais místico, aí ele vai e volta, faz algumas ligações que até fazem sentido, mas não tem nenhum tipo de comprovação. E como uma das minhas linhas de pesquisa em meditação e outras práticas contemplativas, eu me interesso também pelo estudo dos sonhos, né? Eu colaborei muito com pesquisas com o pessoal do Instituto do Sono, na época eu estava na Unifesp. Então são coisas que eu gostaria de conhecer um pouco mais. E como que uma professora de biologia de cursinho, faculdade, como que você entrou na parte de saúde mental, estresse? Como é que foi essa tua jornada até você chegar na parte organizacional? Vamos lá. Como é que foi essa caminhada? Então, eu acho que ter feito mestrado e doutorado na psicobiologia já começam a levar meu interesse para essas questões de comportamento, incluindo emoções, enfim. E durante o doutorado, eu já comecei a
a querer estudar mais algo que eu tinha uma experiência, mas não conhecia muito a teoria por trás, que são as práticas contemplativas como meditação, yoga, etc. A minha vivência com esse tipo de prática começou com uns 12 anos de idade, quando eu comecei a praticar Aikido, que é uma arte marcial japonesa, mas que tem um grande fundamento nesse processo contemplativo, de você observar como você está se sentindo naquele momento. Como é uma arte marcial, você aprende também a fazer muita leitura de outras pessoas, tanto que mais tarde, quando eu fui fazer o treinamento no Cultivate an Emotional Balance, né, que um dos criadores é o Paul Ekman e tal, ele fez um pré-teste lá com as pessoas de expressões faciais. Para mim era muito fácil de identificar, assim, né? Até as pessoas pararam, nossa, você já teve algum treinamento? Eu falei, tive, arte marcial, né? Para você entender a intenção do outro sobre você, né? Exatamente. E eu acho que é um grande treinamento. Eu acho que, principalmente, as mães e pais deveriam estimular os seus filhos a treinar algum tipo de arte marcial, claro, com um bom professor, porque tudo é o professor. Isso é uma coisa que eu, como eu disse, né, até a minha carreira foi direcionada porque eu vi bons professores, né? Mas praticar arte marcial te permite conhecer os seus limites, né? Aprender também que você pode ir, às vezes, além daquilo que era um limite inicial, conhecer novos horizontes. E também criar uma autoconfiança em relação à questão mesmo de defesa pessoal. Eu acho que isso é muito importante. O ser humano, quando ele se sente indefeso, eu acho que isso traz repercussões muito importantes até nas tomadas de decisões de vida. Sim. Medo. Medo, né? Então, conhecer o seu medo e saber quando é o momento de desafiá-lo e quando não é também, é algo que pode fazer com que você tenha uma vida completamente diferente. Medo geralmente é tido como uma das emoções base nossas, né? Quais são as outras emoções, Elisa, que a gente pode considerar talvez como universais? Essa é uma boa pergunta, né? Então, primeiro, não são todos os psicólogos que, vamos dizer assim, concordam que as emoções são universais. Apesar de que eu vejo um padrão de universalidade, né? Até por ter feito treinamento com o Paul Ekman. Mas, basicamente, para o Ekman, as que são de maior consenso entre os estudiosos das emoções são aqueles que ele utilizou para ajudar a criar os personagens do desenho Divertidamente, o primeiro, né? Então, se a gente lembrar do desenho Divertidamente, são cinco, tá? Então, ali a gente tem a alegria, tristeza, raiva, nojo e medo, né? E durante todo o tempo que dura a animação, né, essas emoções, até porque está falando de uma emoção de criança, né, são aquelas que são mais prevalentes mesmo. O Ekman ainda considera surpresa e desprezo, tá, também como emoções universais. Por quê? Ele consegue, na visão dele, entender que essas emoções, elas têm expressões que são presentes nas mais diferentes culturas, elas têm alguns padrões fisiológicos, né, que ajudam a detectá-las, enfim. Então, ele considera como universais. Outras pessoas que trabalham nessa área das emoções, como é o caso da Lisa Barrett, ela não vê que as emoções são universais, mas que elas são construídas momento a momento e a gente vai interpretando, né? Nossa, estou sentindo um nó no estômago, a minha mão está começando a tremer, o que é isso que eu estou sentindo agora? E aí eu acabo nomeando aquela emoção, né? Na realidade, eu tenho estudado relativamente bem também a visão da Lisa Barrett. Eu não vejo que elas sejam tão incongruentes, porque, na verdade, o Ekman não diz que não seja possível ter a possibilidade de você expressar de forma diferente uma emoção, além daquelas emoções que são conhecidas como as faces de Ekman, né? Que são bem produzidas por atores e mostrando o extremo daquelas emoções. Então, quando as emoções elas realmente são produzidas, encenadas, aquele seu extremo, elas são fáceis de reconhecer e quando num teste você coloca as opções ali, ó, dentre essas, sei lá, 5, 7 emoções, qual você acha que é esta face, tá? Agora, quando a pessoa tenta disfarçar,
ou ela ainda está tentando identificar o que ela está sentindo. Você vai ter uma expressão que não é exatamente aquela, né? São as microexpressões, né? Isso. E microexpressões é uma área que realmente assim, foi muito pouco estudada, né? E tem pouca validação em ciência mesmo. Eu vejo os podcasts caindo matando em cima de microexpressões Sim. e eu entendo isso, porque tem poucas evidências, né? Mas tem uma outra área que eu acho que o Ekman ajudou a produzir, né? Que é a história do Facial Action Coding System, que são aquelas combinações de expressões faciais de diferentes partes da face, que até hoje o pessoal que trabalha com animação utiliza, né? Disney, Pixar, para ajudar a fazer com que aquele personagem da animação expresse, sei lá, agora eu tô alegre, né? Como é que é isso? E funciona muito bem. Essas animações fazem grande sucesso, porque em várias partes do mundo você consegue reconhecer aquelas expressões faciais. Ô, Elisa, e o Divertidamente 2, aquelas emoções que aparecem lá, muito se falou que eram emoções, a evolução das emoções do primeiro filme. Você considera que são evoluções ou aquilo são emoções mais maduras de uma jovem ali? Como é que você enxerga se é uma evolução ou não? A gente vê que no Divertidamente, a Riley, que é a personagem principal, ela é uma criança, Sim. né? Então, essa coisa das emoções ali consideradas básicas, universais, elas meio que dão conta de contar uma história. Mas quando você chega na adolescência, o seu mundo emocional e mental se torna mais complexo, né? Então, viu-se a necessidade de colocar mais personagens. Esses novos personagens, né, um dos caras que ajudou a construir, agora não é mais o Paul Ekman, que ele está bem idoso, ele acho que está com 89 anos, se eu não me engano. 90. Né? Fez Noventinha, 90, fez 90 agora, é verdade. E aí, quem entrou é uma pessoa que trabalhou muito junto com o Ekman, um parceiro do Ekman, que é o Dacher Keltner, que também, né, é um grande estudioso de emoções, trabalhou muito com essa história das emoções universais, mas um dos últimos trabalhos dele fala hoje de 26 emoções, em que ele não se preocupa em dizer se elas são universais ou não, não é esse o ponto, mas tentar identificar as emoções, né? E quando você vai indo, então, para um mundo de adolescente, e eu imagino que daqui a alguns anos vão fazer um filme da Riley adulta. Fato. Né? Muito E eu acho que já começou a ter uma pista disso quando aparece a nostalgia. Sim. Né? Na forma de uma velhinha, e até no filme. Não, agora não ainda é só a velhinha desaparece lá, né? Mas a questão do tédio, a ansiedade que para o Ekman está dentro da família do medo. Né? É colocada como uma emoção à parte. Eu acho que isso faz sentido, principalmente na adolescência. A gente vê o quanto a ansiedade domina, porque você não é mais aquele bebê protegido do mundo. Você tem agora que enfrentar as suas próprias questões perante o mundo. E isso cria um conflito, uma coisa lá interna, uma angústia e tal, que as pessoas identificam como ansiedade. Né? Aí tem a hora do tédio, né? Tem a hora da vergonha. O adolescente é muito envergonhado. De repente chega com o pai e a mãe na escola e fala assim: mãe, me deixa na esquina, eu não quero que você me leve até a escola, não é isso? Né? Então, é um outro mundo e esses personagens fazem total sentido. Né? E o Dacher é um super estudioso. E eu espero muito que a compaixão, que é uma outra emoção, né, que ele considera como emoção, enfim, e outras coisas que ele tem estudado muito, possam vir numa animação, porque o mundo precisa disso. Né? É engraçado, Elisa, que você falando, eu fui fazendo aqui uma rápida análise bastante profunda. Das 5 emoções básicas, só uma é positiva, que é a alegria. É meio, não sei, acho estranho isso. Olha, eu acho que nós somos animais, tá? Então, assim, aqui a bióloga falando, lembrando que somos animais, né? Mas a gente está tão desconectado que a gente não percebe
que para sobreviver a gente precisa de medo, de raiva, de nojo, né? Então, essas categorias que aparentemente parecem negativas, elas são essenciais para a Pra nossa sobrevivência. sobrevivência. E a alegria também, principalmente para a nossa sobrevivência social. Faz sentido. Mas alegria é um grande termo que engloba, na verdade, diferentes coisas, como contentamento, que pode ser, eu tô contente, naquela euforia. Euforia é outra palavra para outra coisa dentro da categoria de alegria. Talvez se a gente começar a destrinchar e se a gente separar, né, a gente vai ver também que esse mundo chamado alegria tem várias coisas lá dentro e tudo depende da nossa habilidade de conceituação, Tá. Fato. né? Aquele exemplo dos esquimós, né? Por um esquimó branco tem várias denominações, eu não lembro quantas, sei lá, tem pelo menos 7 nomes para branco, né? E daí você vai falar assim, né? Se você fosse um esquimó, talvez se você me perguntasse, nossa, mas é só branco? Eu falo assim, não, mas tem aquele branquinho, branquinho meio cinzinha, branquinho meio azul, né? E aí a gente tem nomes para essas diferentes coisas. Talvez seja a hora da gente parar e olhar um pouco para aquilo que a gente chama de alegria, principalmente num mundo tão triste, tão, como é que eu vou dizer, confuso, né? Seja legal a gente começar a olhar para essa coisa chamada alegria e começar a dar os diferentes tons desse arco-íris chamado alegria. Ouvindo você falar, Elisa, eu posso até estar fazendo criando um raciocínio que não seja correto. Se somos animais que estamos aqui já há um certo tempo, é correto dizer que essas 5 emoções são emoções que vieram da nossa evolução até aqui. Existe a possibilidade da gente ter novas emoções dentro desse nosso novo panorama que é tecnológico, mais social do que sobrevivência física? Creio que sim, eu acho que os emojis talvez sejam um pouco disso, né? Então, se a gente vê a quantidade de emojis que nós Perfeito. temos, né? E esses emojis estão aumentando, Sim. né? E a diferença deles é quase zero. Mas mesmo Mas assim, tem. mas tem, e a gente consegue usar de forma adequada quando a gente manda uma mensagem. Eu tô lendo, Elisa, um livro chamado Comporte-se, que é do Sapolsky, Robert Sapolsky. Maravilhoso, Sapolsky. Uma lista. E eu tô ainda no começo, onde ele tá falando de como o nosso arcabouço, as nossas estruturas funcionam, para aí depois, lá na frente, ele entrar nas emoções. Sim. Com a tua experiência hoje, no dia a dia organizacional, por que é importante as pessoas saberem das emoções no cotidiano, principalmente para quem trabalha no mercado corporativo? Eu acho que, em primeiro lugar, para ela mesma sobreviver e ela perceber que tem momentos que essas emoções indicam isso daqui já está demais para mim. Olhar quando algo está excessivo, conseguir reconhecer isso e pensar, o que eu posso fazer com essa emoção? Esse é o ambiente para eu trabalhar? Ou isso tudo que eu estou sentindo está me indicando, isso daqui está tóxico demais? Então, em primeiro lugar, as emoções servem para que nós possamos sobreviver, identificar no ambiente o que está sendo, o que é possível ser mais adaptativo ou não, e quando é hora também, sabe, assim, de bater em retirada e buscar alguma coisa diferente, né? É o que está acontecendo. Eu vi esta semana uma manchete no jornal, acho que foi no Estadão, se eu não me engano, falando que, como o mercado está aquecido, tem muita gente pedindo demissão e mudando de trabalho, né? Então, em primeiro lugar, as emoções estão ali no mundo corporativo para nós mesmos, né? E também para a gente conseguir criar um ambiente psicologicamente saudável, né? Psicologicamente seguro, tá? Eu tive a oportunidade, vocês são do mundo tech, né? Até hoje eu penso assim, nossa, como é que foi que isso aconteceu? Eu participo, né, sou fellow de uma organização chamada Mind and Life Institute. E alguns anos atrás... O que é um fellow? Fellow é um membro, né? Mas no caso tem que ter um processo todo de nomeação, etc. Foi bem legal isso. Mas daí tinha um congresso em San Diego.
e a gente podia sugerir mesas redondas, né? E eu resolvi criar uma mesa falando sobre bem-estar e alta performance. Será que isso é possível? Daí eu consegui, eu fui falar sobre isso, falei principalmente sobre o aplicativo que a gente desenvolveu para ajudar as pessoas a desenvolverem mais bem-estar e regular estresse. Consegui também para a mesa o Timothy Harrison, que era um dos caras envolvidos na divulgação e no ensino de um programa de compaixão para estudantes de medicina na Emory University, porque estavam tendo muitos suicídios e o reitor da universidade pediu para um dos professores, que era um ex-monge budista, o Geshe Lobsang Tenzin, ajudar a criar um programa que ajudasse eles a terem mais resiliência, se conhecerem mais e no final virou um programa para ajudar a desenvolver compaixão. E a terceira pessoa era para ser um amigo meu que trabalhava na Google aqui e que liderava uma equipe de bem-estar, mas aí a Google achou por bem que ele não tinha ainda, vamos dizer assim, as credenciais suficientes, aí mandaram o superintendente global de bem-estar da Google na época, né, o Bill Duane, para falar lá na mesa que eu estava organizando. Falei, uau, né? E durante essa mesa, o Bill trouxe várias coisas, né? Dentre elas, uma pesquisa que foi feita lá dentro da empresa para tentar identificar quais eram os grupos, as equipes de maior performance. A gente pode pensar, talvez os caras, sei lá, que tem maior QI, os caras que vieram das melhores universidades, ou os caras mais experientes. Não. A resposta foi: as equipes de maior performance são aquelas que têm maior segurança psicológica. Né? O que é um ambiente com segurança psicológica? Bom, em termos bem práticos, um lugar que você sabe que ninguém vai te ferrar, que você tem liberdade para dizer a sua opinião, até para ser contrária do seu chefe, para que ele também possa pensar e falar assim, puxa, talvez esse não seja o melhor caminho para esse projeto. Então, essas eram as equipes, aquelas de melhor segurança psicológica. E, Elisa, o que é compaixão? Você consegue definir para a gente? Porque é algo que tem se falado bastante, mas acho que poucas pessoas conhecem, de fato, o que significa. Como vários termos, não existe um consenso, tá? Único, mas eu gosto muito de uma definição que vem do Matthieu Ricard. Matthieu Ricard é um monge budista que teve um PhD, né, lá na França, no Instituto Pasteur. O orientador dele em biologia molecular foi um prêmio Nobel. Então, um cara que tem uma formação científica e ele tem um grande interesse em estudar altruísmo. E ele tem um livro também desses, assim como tipo o Sapolsky, né? Nossa. Um livro desses assim, que é basicamente um tratado sobre altruísmo. O livro se chama A Revolução do Altruísmo, pela editora Palas Atenas, aqui no Brasil. Vou comprar. Vale muito a pena, né? Então ele mostra, dentre os ele vai atrás ele não vai atrás de budismo, ele vai atrás de ciência para falar do tema, né? E ele traz vários estudos, por exemplo, indicando que altruísmo tem um aspecto inato, por exemplo, né? E que é diferente da empatia, que a empatia pode nos causar fadiga, por exemplo. Porque empatia é eu perceber como você se sente. Se eu percebo que você está em sofrimento, e eu sou, por exemplo, um profissional de saúde, pensando vindo lá do hospital, né? Eu posso ficar até doente de tanto sofrimento que eu fico empatizando. A compaixão não é a mesma coisa que empatia. A compaixão para o Matthieu é: ok, eu sinto o que você está sentindo, mas eu tenho um desejo profundo de querer que você se liberte do seu sofrimento. Então, esse desejo de que o outro possa se libertar do sofrimento é a compaixão. Então, daquele indivíduo passivo que é o indivíduo do nível da empatia, eu passo a perceber que eu posso ser um indivíduo ativo. Eu tenho o desejo de ajudar. E se eu conseguir ir para a ação desinteressada, eu sou um altruísta. Né? Perfeito. E é por isso mesmo que muitas pessoas
adoram trabalho voluntário, né? E se identificam e veem benefícios, e tem estudos indicando realmente Que tem as ação, pessoas né? que ajuda inclusive a saúde mental, porque o voluntariado. Mas eu acho que assim, a gente pode pensar também que mesmo que você receba uma remuneração para a ajuda que você faz, por exemplo, ser do Médicos Sem Fronteiras ou ser uma enfermeira de um hospital, você pode se considerar uma pessoa altruísta, porque na hora que você está ajudando, não é porque você está recebendo um salário que você está ajudando, é porque você tem uma vocação para aquilo. Você tem uma vontade de ajudar de verdade. Muitas coisas, Elisa, que eu tenho para te perguntar. A primeira delas é como é que um profissional da área da saúde consegue, não vou dizer blindar, porque eu acho que é quase impossível, mas ele consegue criar mecanismos para que essa empatia, muitas vezes até essa compaixão, não afete tanto a saúde mental e física dele. Então, existem hoje em dia treinamentos em compaixão, até para ajudar os profissionais de diferentes áreas, pessoas, seres humanos, né, a saírem do nível da empatia e desenvolver a característica da compaixão, e sempre que tem compaixão vai ter altruísmo junto, né? Então, o indivíduo começar a perceber que ele pode ser um indivíduo agente e não passivo apenas das emoções que ali surgem, né? Então, essa é uma das maneiras da gente conseguir preservar a nossa saúde mental. Não é só isso, mas eu acho que a pessoa, quando ela sai daquele ambiente também, ela ter hobbies, né? Conseguir ela entender que quando ela está em casa, ela tem que olhar para os filhos, se divertir, sei lá, vai ver um programa na televisão junto, vai passear no fim de semana. Aliás, eu recomendo muitíssimo as pessoas que puderem ir pelo menos para um parque no final de semana, para, sabe, assim, não ver prédios, né? Não ficar fechado numa sala, mas ter um olhar para o horizonte. Expandir Sim. talvez a consciência. Voltar a ser bicho, inclusive. Né? A gente precisa se conectar com a natureza. A gente precisa se sentir um pouco bicho, e isso acontece quando a gente volta para mata, para o mar, enfim. É interessante essa sua fala da gente voltar a ser bicho, porque é uma fala contrária do que a gente escuta hoje em dia, do que não somos mais animais. Não é totalmente correta, né? A gente ainda tem um lado selvagem bastante... Nós somos animais, né? Nós somos animais, somos mamíferos, somos primatas, né? Enfim, somos animais, gente. Então, eu acho que a gente não pode esquecer disso, até para movimentar o corpo, né? Eu, junto com a equipe, tendo mais contato com o pessoal da Personal Boards, né, que trabalha com a parte física dos atletas, eu tenho aprendido muito com o Eduardo Takeuchi, que me chamou para trabalhar com os atletas do surf, e ele trabalha muito com movimento e corpo, né? Inclusive ele faz os treinos, começou a fazer treinos, né, mas participar dessa parte física também, apesar de que eu tenho um background desde as artes marciais dos 12 anos, eu nunca parei fisicamente. Mas eu vejo que hoje as pessoas não são capazes de fazer coisas básicas do corpo. Se a gente não se conectar com o corpo, e isso é o nosso lado bicho, né? Rastejar um pouco, sabe? Às vezes a pessoa fica ali, caiu um negócio atrás do sofá, vai lá buscar um cabo de vassoura, qualquer coisa para puxar, porque não consegue abaixar. Gente, né? Isso é perder funções básicas da vida, do corpo, né? Então a gente tem que ser capaz disso, né? De se deitar no chão e de repente se levantar rápido, né? Como é que você vai sobreviver se você não é capaz de fazer isso? Exato, principalmente quando a gente for ficando mais velho, né? Exatamente. Elisa, você falou sobre toxicidade no ambiente de trabalho. Existe uma definição sobre o ambiente tóxico? Porque se existe uma definição para esse tipo de ambiente, tem que existir uma definição para resiliência. Porque eu não sei se você já percebeu, sempre que existe o termo ambiente corporativo tóxico, resiliência aparece junto. Qual é o limite entre uma coisa e outra? Quando que eu sei que um ambiente
ele é tóxico para todo mundo e não é algo, não é uma percepção minha? Olha, eu acho que não importa muito se é só a sua percepção. Se para você está sendo, Uhum. está, vamos dizer assim, ferindo valores humanos básicos para você, é isso que importa. Tá. É essa a reflexão. Né? Porque os outros podem estar suportando porque eles já perderam seus valores. Excelente. Né? Então, o que importa é para você. Você naquele ambiente e a sua decisão de continuar ou não. E ser resiliente é um termo que pode estar já contaminado dessa toxicidade. Com certeza. Porque, então tá, então eu tenho que suportar isso. Né? Se você continuar suportando, você será deformado. Inclusive o termo resiliência vem de borracha, né? É da física, né? Da física. Da capacidade Sim. Então você Do tá... material. então assim, né? você tá comparando, na teoria, uma pessoa com qualquer coisa que não é humana, né? O termo estresse também vem daí. Né? Estresse vem da física, resiliência vem da física. E são, assim, termos que vieram adaptados, né, para as condições humanas também, né? Eu sofro estresse, preciso ser resiliente. Ok. Resiliência é uma qualidade, mas desde que não comece a te deformar Uhum. enquanto essência, enquanto ser humano. E daí que vem o burnout? Talvez o excesso da resiliência O excesso de achar que você tem resiliência infinita. infinita. Né? E achar que o estresse é a chave para sua performance. Né? Tá cheio de papo de coach, não é isso? Acorde cedo. 5 horas da manhã. 5 horas, blá, 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 e suporte isso. Enquanto você tá dormindo, como é que é? Enquanto você tá dormindo já tem gente trabalhando. Olha, deixa eles trabalharem e morrerem de ataque cardíaco, Exato. terem um derrame, ter depressão, ansiedade, ter que tomar medicação. Acho que você continua dormindo que você vai ser mais feliz. Eu gosto bastante dessa sua fala, porque a maioria desses coaches, gurus, eles tratam a vida como se fosse uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Ponto. Elisa, quais ferramentas você... Olha, eu não acho que nem maratona, sabia? A vida é uma caminhada, em que de vez em quando você tem que dar uma corridinha, de vez em quando você vai parar e descansar, né? Mas não é o tempo inteiro numa velocidade máxima. Não, não pode ser. Né? Os melhores momentos da vida são aqueles momentos que você para olhar para ela. Elisa, você fala muito sobre valores. Valores automaticamente já me remete ao autoconhecimento. Sim. Que ferramentas você acredita que são boas ferramentas para as pessoas que estão vendo a gente, ouvindo, se conhecerem? Eu acho que existem várias. Sim. Mas quais são talvez aquelas que você já utilizou, que você recomenda? A que eu mais utilizo é meditação. Né? Práticas contemplativas, né? Talvez não seja nem uma meditação como uma prática, uma técnica, mas também aqueles momentos em que você para olhar para si e o que você está fazendo, né? Muitas vezes com os atletas que a gente trabalha, eu peço assim, escreve isso que você está me falando. Né? Quando a gente escreve, eu escrevia muito. Né? Ainda hoje, de vez em quando, eu escrevo, mas não escrevo tanto. Mas quando a gente não só fala pra gente, mas a gente escreve, a gente olha, assim, nossa, esse é o cenário mesmo, né? O que será que eu posso mudar perante isso? Né? Quais são os meus valores? O que eu vejo que se eu fizer diferente disso, me faz mal? Né? Quando eu não sou ético, por exemplo. Mas para a gente entender o que é ético, primeiro a gente tem que parar e observar quais são os benefícios e os malefícios que eu causo. Causo mais benefícios do que malefícios para mim e para as pessoas. E aí quando a gente vai para o mundo corporativo, quanto mais você vai galgando níveis, como é que é C-level, né? Quando eu sou C-level, se eu não tiver essa consciência... Facilmente você passa por cima de qualquer pessoa. Facilmente você passa por cima de qualquer pessoa. Sem perceber, às vezes. E sem perceber.
e você destrói. Ou você constrói. Eu posso ajudar uma pessoa a se desenvolver dentro da sua carreira, posso olhar para o ser humano, né? É, posso ser um líder mais compassivo, né? Que era o que o CEO do LinkedIn falava muito sobre liderança compassiva, não estou lembrando agora o nome dele, mas que não é não demitir, que não é, mas assim, dar chance para as pessoas conversar, explicar o que está acontecendo, ser transparente, né? Quando a pessoa estiver conversando com você, parar e olhar para ela, né? E não ficar lá no computador, nas coisas e fazer de conta que está ouvindo, porque não está. A nossa atenção não nos permite isso, né? Ah, vai falando que eu estou te ouvindo. Não, você não está. Então, para olhar para a pessoa, conversar, dar oportunidade de desenvolvimento, mas muitas vezes também, às vezes até uma demissão é benéfica, porque, enfim, não está encaixando as coisas, a pessoa pode ser mais feliz em outro lugar. Ajudar uma recolocação também, sei lá, tem várias coisas para pensar nesse processo compassivo, né? Mas pensar que quanto mais eu galgo níveis, se eu não tiver autoconhecimento, se eu não perceber o que é o melhor, mais benéfico, menos benéfico, decisões que eu preciso tomar, né? Eu posso causar um grande estrago, ou não, eu posso provocar um grande benefício. Eu conheço pessoas, tipo, que já foram C-levels, até aposentados, que as pessoas que trabalharam com ela até hoje querem conversar, querem que, sei lá, seja um mentor, porque foram pessoas incríveis. Aproveitando esse papo e esse contexto organizacional, você tem um curso no Einstein, Sim, uma pós-graduação. uma pós. Quem é o teu público principal dessa pós? E o que ela trata? Então é o Gestão Emocional nas Organizações, Cultivating Emotional Balance. Eu vou até falar de novo porque é longo. Gestão Emocional nas Organizações, Cultivating Emotional Balance. A gente forma instrutores desse programa, o Cultivating Emotional Balance, que é um programa que foi criado pelo Paul Ekman, que a gente já comentou, pela Eve Ekman, que é a filha dele, e hoje trabalha na Apple, na área de bem-estar, procurando fazer com que os nossos aparelhos sejam mais benéficos. É muito legal o trabalho dela. E pelo Alan Wallace, que é um grande professor de meditação no School of Life, não é? Não. O Alan Wallace, ele é o fundador do CCR, que é o Center for Contemplative Research, e do Santa Barbara Institute for Consciousness Studies. Então, ele não é mais um monge, mas ele foi por 14 anos um monge ordenado pelo Dalai Lama, né? Então, ele é uma pessoa que conhece profundamente as práticas meditativas. Então, ele traz as práticas meditativas para esse programa, o Paul Ekman e a Eve, os conhecimentos sobre emoções, né? E uma das coisas fantásticas é a linha do tempo do episódio emocional, né? Que ajuda as pessoas a reconhecerem as suas emoções na hora que elas estão surgindo. De verdade, nem importa muito se a emoção é universal ou não. Eu acho que hoje em dia eu penso um pouco como Keltner, né? Nessa questão de você conseguir categorizar a emoção, é mais importante percebê-la para que você possa nomeá-la, percebê-la, para que você possa manejar enquanto ela está surgindo, né? Porque depois que o episódio emocional já se foi, é muito difícil de você poder fazer alguma coisa. Mas na hora que está surgindo, é a hora para você cuidar dela, né? E é difícil, hein, isso aí, hein? E eu posso te dizer que ela não é tão difícil. Nossa. Porque, Conta pra nós. Porque tem questões que são de observação, você ser treinado a se observar. Sim. E aí as pessoas falam assim, mas é tão difícil que acontece na mente. Não. Observa o que está acontecendo no seu corpo. Né? As principais dicas de reação emocional é o corpo, do tipo, se a gente está conversando aqui, eu começo, né, exagerei um pouco, mas às vezes nem é tanto assim. Mas você começar a perceber isso, respira, olha onde você está, assim, peraí, esse é o momento, né, de eu fazer alguma coisa, falar, o que eu vou falar, né? Nunca é bom reprimir,
Porque se você começar a criar um hábito de se reprimir, você, na verdade, não está criando o hábito de saber lidar com a situação. Então, o que eu posso dizer disso tudo, sinalizando que não estou satisfeita com o que está acontecendo, né? Mas também não vou sair jogando cadeira na pessoa, né? Então, assim, o que eu posso fazer aqui? Tá. Então, basicamente é isso. É uma habilidade a desenvolver. A gente vai acertar 100%? Claro que não, né? Mas se você começar a acertar mais 25%, mais 40%, opa, isso já vai fazer uma diferença. Já é uma melhora. Tem uma coisa visceral, né? Tem algumas questões que pegam o sim. estômago, Sim. o intestino. Adrenalina. Sim. Né? Eu, pelo menos, sou assim. Eu sinto nas vísceras. E é isso. E essa é a oportunidade de você perceber, olhar para a situação e falar assim, não, peraí, qual é a forma mais sábia de eu lidar com essa situação? Quem são as pessoas que procuram esse curso? Como é uma pós no Einstein, tem muitos profissionais de saúde, né? E até lideranças em saúde, mas tem muita gente da área tech. A gente já teve vice-presidente, eu não vou ficar falando das empresas, né, mas enfim, vice-presidente de grandes multinacionais, diretores, né? Mas se você pensar nesses nomes, grandes nomes tech, todos já passaram por ali. Já passaram por lá. E o que, que eles buscam em linhas gerais? Porque se a gente tiver um pensamento muito básico e muito primitivo, a gente não consegue, talvez, colocar banco, que é um mercado super agressivo, pressão o tempo inteiro, todos os dias, tecnologia também, no mesmo balaio de autoconhecimento sobre emoções. O que eles estão buscando? Eles estão buscando isso, autoconhecimento sobre as emoções, porque eles percebem que de tecnologia eles conhecem demais, mas precisam conhecer as emoções para lidar consigo mesmo, com as pessoas. E com as pessoas. Começa consigo mesmo. A pessoa muitas vezes quando procura, ela já percebe que o nível de estresse está fora do que é saudável, por exemplo, né? Ou que ou tem aquelas pessoas muito altruístas. E existem essas pessoas nesses meios também. Sim. Eu quero levar algo que possa ajudar minha equipe e a organização. E que devem sofrer, né? Porque nesses contextos, eu e a Mari, a gente trabalhou por anos e anos e anos. É quase impossível você ser altruísta num ambiente corporativo extremamente tóxico. Então, quando você está nesse ambiente, de novo vem, esse é o meu lugar ou não é? E talvez se você falar assim, não, mas eu acho que eu posso ajudar a mudar alguma coisa aqui, né? Então a gente teve já superintendente de banco que treinou a equipe inteira, 600 pessoas. Caramba! Né, em estratégias de lidar com as emoções, perceber o bem-estar e tal. E quando ela queria levar mais adiante e a instituição disse, mas isso não é o seu cargo, a pessoa pensou assim, mas eu posso fazer isso em outro lugar. Entendi. Você retirou? Sim. Elisa, antes da gente falar da teu hobby que virou trabalho, que é o surf, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, que esse papo tá bastante interessante. Conta pra nós como é que o surf surgiu e esse trabalho que você faz com atletas. Olha, eu admiro o surf desde que eu era adolescente, mas eu era basicamente aquela pessoa que morava em São Paulo e meus pais eram classe média, assim, não é aquela coisa de poder descer pra praia toda hora, de surfar, então eu comprava Fluir. Sim. Né? E depois é muito engraçado que nesse mundo do surf eu acabei criando até uma certa amizade com um dos fundadores da Fluir, que é o Romeu Andreatta e tal, né? Foi muito legal quando eu tive essa oportunidade de conhecer essas pessoas todas do surf. Mas aí, já adulta, eu já tinha 30 e poucos anos, né? Na academia que eu tava lá, aulas de surf na piscina. Eu falei, que legal, né? Só que eu descobri que aquilo não ia me levar a muito, muito longe, né? Até porque só depois de 3 meses, que foi uma vez na praia, eu falei, não, agora eu vou comprar uma prancha. Quando eu fui comprar a prancha, eu ganhei uma aula de surf na escola da Riviera, né?
Escola de Surf da Riviera. E aí eu comecei a fazer aula, né? Aliás, eu recomendo muito. Se tem algum adulto querendo aprender a surfar, em vez de querer aprender sozinho, vai para uma escola de surf, né? E daí eu já fiz várias surf trips, enfim, comecei a ter amigos do mundo do surf, né? E é curioso, como tem muita gente adulta que hoje em dia está começando a querer surfar e muitas mulheres, né? A gente tem visto hoje em dia no Outside, que é depois da arrebentação, cada vez mais mulheres aparecendo lá, isso é bem legal. Um outro ponto que aconteceu foi uma virada, foi no ano de 2000, final do ano de 2017, porque o então preparador físico e coach do Felipe Toledo começou a buscar alguém para ajudá-lo a fazer o treinamento mental, regulação emocional, porque ele não teve um bom ano, né? E até teve um episódio com o juiz e tal, teve suspensão, enfim. Então, a partir de 2018, final de 2017, começo de 2018, a gente começa a fazer o trabalho, né? E eu achei tão legal, porque logo no primeiro campeonato de 2018, estavam os caras lá narrando, né? O que aconteceu com o Felipe? Ele mudou o comportamento, olha isso, tá. Eu falei, nossa, que legal, né? Já na primeira campeonato. E aí a gente foi acompanhando até o primeiro campeonato mundial, né? Aí depois ele tá agora com uma outra equipe e tal, mas foi muito legal. A gente já trabalhei também com o pessoal do skate, o Pedro Quintas, o Lucas Chaparral. Com o Lucas Chaparral foi muito legal, porque foi uma sessão única de 2 horas e a gente resolveu o problema que ele tinha, ou que ele achava que ele tinha, enfim, que era a respiração. Onde respirar no circuito, assim, sabe? E foi muito legal. Aí a gente já trabalhou com Samuel Pulpo e Ian Gouveia, né? Os dois que agora voltam para o Championship Tour, para a Elite, e eles foram o primeiro e segundo colocado do Challenger Series, que é um campeonato muito, muito difícil, né? Onde você tem, hoje em dia é muito difícil, as diferenças são mínimas entre quem está no Championship Tour e as pessoas que são elegíveis, estão mais ali na ponta do Challenger Series, né? E eles conseguiram ficar em primeiro e segundo lugares, né? Então agora voltando para o Championship Tour. Então é muito legal fazer esse trabalho, que basicamente a gente chama de conversas, onde a gente vai conversando e a gente vai adaptando as técnicas que eu conheço, que honestamente vem do Cultivating Emotional Balance, sim, mas vem muita coisa de treinamento de arte marcial. Eu cheguei até a 5º grau, faixa preta de Aikido, então a gente entende bem esse balanço de estresse, resiliência, bem-estar, né? Vem também muito do próprio surf, que eu acompanho já desde adolescente e vou entendendo um pouco. Às vezes eu ajudo, dependendo do atleta, até a estratégia de campeonato, priorizar tal campeonato do que esse e tal, e por quê, né? A gente vai tendo esse tipo de raciocínio. Quando o atleta está lesionado, ajudar ele a passar pelo processo da impaciência da lesão, né? E é um trabalho que ele é 100% individualizado ou é um Não programa, tem por exemplo? Não tem com protocolo. eles eu não uso protocolo. É realmente dependendo de cada necessidade mesmo. Existe alguma similaridade entre esses atletas de ponta e executivos de alta performance ou não? Tem algumas linhas, alguns autores, palestrantes, enfim, que sempre gostam de colocar no mesmo pacote atletas e executivos. Eu acho que isso é um erro. Porque a motivação é diferente. Mas isso é uma visão minha. Tem algum tipo de paralelo ou não? São entre aspas, animais diferentes? Olha, eu concordo com você que a motivação é diferente, mas os dois têm paixão por alta performance. Pela conquista. Pela conquista, né? Pela conquista, pela vitória, enfim. Então, eu acho que a gente pode fazer um paralelo nesse sentido. Essa coisa de ter que manejar estresse, resiliência, buscar bem-estar para equilibrar. Então, eu vejo inclusive, muitos executivos de alto escalão que eu conheço são esportistas. Sim. Né?
Então, e quando eu tenho um amigo, o Rodrigo Coxa, que já foi o recordista mundial de ondas gigantes. Sim. E ele tem dado palestras também, né? E eu acho fantástico. Ele já deu palestras pra gente lá no Einstein, inclusive, e as pessoas acabam se identificando naquela questão, sabe, do desafio, da superação. Ah, não, eu vou desistir. Não, mas é o que eu gosto, então eu vou fazer. Mas como é que eu vou fazer? Né? Se eu tô agora, assim, ou tô lesionado, ou tive um trauma, ou enfim, né? É a vida das pessoas narrada de uma forma diferente, no qual você pode fazer paralelos. Mas eu concordo com você que a gente tem que tomar o cuidado de não dizer que é a mesma coisa, que não é. Não é. Elisa, a gente começou o papo de você falando sobre prevenção, né? Que o melhor é prevenir para que as pessoas não cheguem a estados de exaustão extrema. Para aquelas pessoas que já chegaram, que dicas que você dá? Porque a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa e no Brasil 1 em cada 4 pessoas já apresentam sintomas relacionados ao burnout, que na minha concepção é o limite da exaustão. Que dica você daria para essa pessoa que chegou, que é essa 1 em 4 que já está com esses sintomas? Tá, eu realmente desconheço esse dado específico da OMS, né? Mas que a gente tem... O Brasil, ele é o campeão mundial de ansiedade, né? E depressão também não... primeiro ou segundo, Segundo. enfim, Acho que é o segundo. né? De burnout eu não sabia exatamente, mas é muita gente com burnout, que faz sentido, que geralmente ansiedade é um pacote, estresse, ansiedade e depressão dentro da coisa do burnout ligado ao trabalho, né? Lembrar que o burnout é algo que está relacionado ao trabalho, né? Se for uma depressão generalizada, é depressão, não é burnout. Mas a gente diz que é melhor prevenir, porque depois, quando chegam nesses casos, você vai realmente precisar de um tratamento e vai ter que ter paciência, porque o tratamento, muitas vezes, ele não é breve. Do tipo assim, toma esses comprimidos aí, no mês seguinte você já tá bem, né? Não é assim. Por quê? Porque, vão para o nosso corpo, né? E para o nosso cérebro, e para a nossa mente. Já houve um desgaste. Então você vai ter que se recuperar. Quase como se fosse uma lesão, né? Se a gente for fazer como se fosse uma lesão que não é simples, né? Se fosse num músculo, sei lá, Sim. né? Então você vai ter um tempo de recuperação e você vai ter que se dar esse tempo. Talvez parar, ficar afastado mesmo, né? É isso que acontece. Vai precisar de um psiquiatra, de acompanhamento psicológico, vai ter que mudar sua rotina, seu estilo de vida. Eu tenho uma amiga, a doutora Isley Tanigawa, né, que ela é uma especialista em estilo de vida. E eu acho muito legal, porque as pessoas não olham para isso. O estilo de vida é o que preveniria tudo isso. Né? Porque se você tem um bom estilo de vida, você vai sacar também quando, isso aqui está comprometendo minha prioridade, que é a minha qualidade de vida, meu estilo de vida, né? Não estou dizendo que você não vai ter que se esforçar no seu trabalho, nada disso, né? Mas se começa a comprometer os seus horários de sono, os seus horários com a família, com os amigos, né? Então você tem que estar ciente de que a sua escolha está arruinando uma boa qualidade de vida. É isso mesmo que você quer? É tão importante ser vitorioso na sua carreira que isso aqui, mesmo correndo o risco de ir pro beleléu, né? Vai ter divórcio, vai ter isso. Essa carreira vale tanto. Se você tem essa certeza, ok. Mas se você está fazendo isso de uma forma inconsciente e não está sacando o que está acontecendo aqui, teus filhos pirando porque não tem pai, não tem mãe, né? É essa escolha aqui acima e isso está embaixo. Né? Porque se você está fazendo isso de forma inconsciente, na hora que você olhar para isso aqui, caraca, o que eu fiz? Né? Então, eu acho que é muito importante ter consciência da importância de estilo de vida.
alimentação, né? Dá para levar tudo 100% reguladinho? Não, cara, né? Tem até gente que consegue, eu te confesso que não é o meu caso. Mas se você não tiver consciência de quão importante é isso aqui, e que isso, para a maior parte das pessoas conscientes, tá? A carreira tá aqui, né? Aqui em cima tá. Então esses componentes do estilo de vida. Muito bom. Elisa, que dicas de livros, séries, música que você dá para quem tá vendo a gente ouvindo, coisas interessantes que você viu, que você falou, putz, isso é legal. Nossa, sabe que eu comecei a ver uma série na Apple TV? Putz, agora eu não lembro o nome em português, mas em inglês é Shrinking, que basicamente é a história. O Harrison Ford participa da série, né? Mas é a história de um terapeuta, um psicólogo, cuja esposa falece e ele perde o chão, né? E começa a ter uma vida toda desregrada, maluca. E o filme começa quando ele começa a sacar que ele precisa mudar e que talvez a abordagem que ele tem também com os pacientes precisa mudar, enfim. E é muito interessante essa série. Eu tô no terceiro episódio disso daí. É, mas, enfim, de livros, eu acho que A Revolução do Altruísmo é um livro bem legal. Eu ainda tá na minha fila o Comporte-se do... Prepara, viu? É. Nossa, tem acho que 600 ou 700 páginas. Esse aqui deve ser o 7º episódio que eu falo que eu tô lendo ele, porque é grande. Ai, É grande. É grande, cara. Recentemente, esse tipo de livro leva tempo. Leva tempo, é grande. É grande. Você já assistiu Ruptura na Apple TV? Não vi. A Ruptura é um personagem que a hora que ele entra no elevador, ativa o cérebro dele, que ele só tem as memórias da empresa. E quando Olha. ele sai, ativa o cérebro dele só as memórias pessoais. Então é como se ele vivesse 2 vidas e o elevador fizesse esse processo para ele. E aí, ao longo da série, você vai percebendo que os personagens se encontram. E que as vidas não são distintas, que elas são conectadas. E aí tem muito a ver com a questão das emoções, tem muito a ver com aquilo que ele imagina para a vida dele. Ele começa a tentar pensar como que é a vida dele no trabalho, mas ele não lembra. Quando ele está no trabalho, ele pensa, eu tenho filhos? Eu tenho esposa? O que eu faço fora do trabalho? Então é como se a ruptura é isso, é a ruptura do mundo PF para o PJ, né? Vamos dizer assim. E como essa conexão é importante, porque para os meus pais, era assim, a partir do momento que você colocou o pé dentro da empresa, você esquece a tua vida. E para nós, e para nossas gerações, e para gerações futuras, já não é mais assim, né? A gente leva a nossa vida pessoal para o trabalho. Então, acho que vale muito a pena, Lisa, para você, principalmente que legal. que estuda sobre isso, assistir. Agora, claro, para quem não assistiu, Divertidamente 2, você vai assim, é desenho. Cara, assiste, que você vai ver que tem muita coisa para aprender ali. Né? Muito bom. Elisa, alguma coisa que você quer falar que a gente não te perguntou? Olha, eu não consigo pensar em nada mais importante do que a pessoa parar para olhar para a vida, principalmente para o estilo de vida. E é isso que vai garantir uma longevidade, se ela existir, saudável. E Elisa, para quem quer fazer seu curso, como é que encontra, como as inscrições para o próximo ano? Isso, já estão abertas as inscrições. Se você colocar no Google, é melhor do que ficar falando. Gestão emocional nas organizações, Cultivating Emotional Balance, e escreve Einstein. Aí com certeza vai cair lá. Gestão emocional nas organizações, Cultivating Emotional Balance, e coloca o Einstein, que é uma pós-graduação do Einstein. Perfeito. Mais alguma pergunta, dona Mariana? Não, perfeito. Só agradecê-la. Exatamente. Elisa, muito obrigado por você ter compartilhado com a gente. Trouxe muitas informações super importantes para o nosso dia a dia, para o dia a dia de quem trabalha, principalmente para ajudar as pessoas a terem uma maior consciência, eu acho. Então, obrigado. A porta vai estar sempre aberta para você. E acho que é isso. Obrigada. Valeu. Gratidão, Elisa. Obrigada pela oportunidade. Para você que está vendo a gente, está nos ouvindo, muito obrigado e até o próximo episódio.